Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Invocamos, amado Jesus, a tua presença, na forma das energias mais puras e benfazejas e dos espíritos amigos, sábios e benevolentes, que possam, Senhor Jesus, na necessidade de cada irmão, derramar o bálsamo que consola, a luz da instrução, e que assim Cristo Jesus possa dar a compreensão das verdades imutáveis do nosso Pai e Criador, concedendo a cada criatura a capacidade do discernimento, o abrandamento do coração e o fortalecimento para vencer as suas próprias fragilidades íntimas, na compreensão do destino e do ser, traçado pela escolha individual de cada um. Amado Jesus, abençoe esta casa santa, este templo de amor, e que encarnados e desencarnados, que aqui aportarem em busca da tua misericórdia, possam encontrar e receber a paz. E de onde vier e como vier, sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que estas sublimes energias emanadas de teu coração bondoso, amado Jesus, possam ser direcionadas aos lares, famílias, familiares aqui representados. E também aqueles, Senhor, que não conseguiram vencer as intempéries e os impedimentos da matéria, e aqui não conseguiram chegar. Aonde estiverem, abençoe-os, fortaleça-os, para que possam assim buscar a tua casa santa, Senhor. Abençoe aqueles que são inimigos do Espiritismo, aqueles que têm como adversários os seguidores da tua doutrina santa. Não sabem o que fazem. Ilumine-os, dai-nos a condição de recebê-los como irmãos, mesmo se vierem como inimigos. Acolhemos-os como irmãos em Cristo Jesus. Ilumine, amado Jesus, os trabalhadores desta casa santa, que possam, Cristo amado, servos dos teus servos, espelhar a tua imagem e fazer a tua vontade. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento também seja um medicamento, saciando o corpo, alimentando a alma. Abençoe todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até nossas mãos. Estenda tuas bênçãos neste caderno de oração, e que todos os nomes que aqui se encontram, aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo e da tua energia santa, e assim sejam fortalecidos para vencerem as adversidades e a si mesmo e o mal, e irem de encontro à religião que acreditarem, mas aquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Cristo, nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, de acordo com a necessidade na individualidade de cada ser, sejam colocados, Senhor, tua santa energia em forma de medicamentos, e assim, ao ingerirem ou passarem suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrarem o precioso medicamento que alivia as dores e cura as enfermidades do corpo e da alma, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, e todos aqueles que lá encontram-se em resgates e missões, encarnados, desencarnados. Iluminai os hospitais,
Cubra de bênção os asilos, as creches, pacificai e apacentai os presídios. E assim, Cristo Jesus, onde houver uma dor, a escuridão, o mal, o erro, a tua luz esteja lá. Nos manicômios, nos hospícios, nas casas de recuperação mental, esteja a tua presença, Senhor, de luz, de verdade. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, derramai tuas bênçãos e que possamos, Cristo Jesus, unirmos-nos como uma verdadeira família espiritual, filhos do mesmo Pai, irmão em Cristo Jesus, ajudando-nos mutuamente na prática da caridade sincera, vivendo a fraternidade do amor. Abençoe o nosso país querido, os governantes sérios e todos aqueles, Senhor, que detêm cargos de poder e direção da sociedade, de massas, de povos. Iluminai, Cristo Jesus, essa nação para que ela seja sempre o coração do mundo, a pátria do Evangelho, aonde teu reino possa estar no íntimo de cada criatura. Estendei tuas bênçãos sobre toda a humanidade. Rogamos por misericórdia por aqueles que encontram-se em guerras, em conflitos bélicos, aonde o sangue dos irmãos são derramados pelos próprios irmãos. E assim, Cristo Jesus, a tua paz e a regeneração possa se fazer neste planeta Terra, fazendo a regeneração dentro dos nossos corações. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos, amigos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de amor, de prece e de fraternidade. Templo de nosso Senhor Jesus Cristo, que temos como única finalidade evangelizar, buscar, viver, ensinar e praticar os valores de Cristo sob a luz das leis morais e naturais de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a misericórdia divina que possa dar-me as condições de interpretar tão sublimes mensagens e que os espíritos amigos possam direcionar minhas palavras para tocar o coração de cada um que as ouvem e também libertar das nuvens negras do pensamento as ilusões que aprisionam-nos a tantos conceitos, opiniões que distanciam das verdades naturais do Criador. Sabemos que estamos passando por uma transição muito grande. Todos sabem que estamos nessa transição. Mas saber da transição e buscar compreendê-la é uma diferença muito grande. E não só saber e compreender, mas praticá-la, aí já se transforma num processo quase impossível para aqueles que não querem mudar hábitos, concepções, opiniões. Para esses se transformam quase em impossibilidade. Porque não tem como você ou nós fazermos uma transição se não abandonarmos costumes. Quando nossos antepassados primatas desceram das árvores, porque já não havia alimento, tinha uma escassez muito grande de alimento, e já cansados de pular de galho em galho, passaram a desceram para caminhar no chão e aprenderem a comer carnes. Levaram 500 mil anos para isso acontecer. Para desenvolverem essas capacidades intestinais
Antes, o intestino era pequenininho e para alimentar a origem animal, o intestino teria que crescer metros e mais metros. Foi uma transição muito grande. Quando foi modificando o ciclo também de caminhar de 4 e começaram a caminhar em 2 pernas, ali iniciando o Homo erecto, sofreram muitas dores de coluna, não é? Coisa que nós sofremos hoje ainda também um pouco, né? Pelas nossas imprevidências emocionais, né? Muita gente diz que é de pegar peso, né? Não é? Vocês já viram formiga fazer trabalho de fisioterapia, né? Não faz, né? E ela pega dezenas de vezes o peso dela, né? E algumas centenas de vezes até o tamanho dela. Então não é problema de peso. São problemas de emoções em desalinhos. E se fortaleceram até conseguirem andar erectos, que andavam mais rápido, corriam mais rápido e tinham supremacia sobre os outros animais. Depois vieram a transição muito grande do homem neandertal para o homem sapiens. Muita dor de cabeça. O cérebro já não cabia mais no crânio. Então ali era uma explosão muito grande de dores. As nossas ciências pateológicas, né, sei lá o nome, né, direito aí, já encontraram homens neandertais com pedras na mão e com a cabeça quebrada, mostrando que eles iniciavam ali os processos do autoextermínio, do suicídio, né? Porque não aguentavam de dores de cabeça, pela transição que se fazia. E depois vieram os processos naturais de transições, mas não essas transições físicas, porque aí elas já foram acontecendo num processo mais lento, porque o corpo do homem, do ser humano, já tinha chegado ali, a sua constituição precisaria só do acabamento final, não é? Para embelezar. É o que aconteceu conosco, né? As figuras lindas, os humanos lindos de hoje, né? Como tem pessoas, aliás, todo mundo é bonito, né? Cada um na sua particularidade, né? Então chegamos no ápice da beleza humana. Mas no processo de transição vem a necessidade dos valores morais na obediência das leis naturais do Criador. Nós sabemos que todos têm a compreensão de Deus, até aqueles que estão no inferno, não é? Mas ter a compreensão de Deus e a obediência de Deus, de suas leis, há uma diferença muito grande. Então, aqueles que obedecem às leis de Deus são estes que estão caminhando num processo mais rápido para a regeneração. Aqueles que não são aqueles que estão ficando na retaguarda. Por isso, a grande problemática da relação humana, a relação do ser com outro ser. Então, hoje, falaremos de um ponto delicado. Eu já peço de antemão que não saia daqui com raiva de mim, né? Não pense que eu sei de alguma coisa do seu relacionamento, possivelmente eu posso saber. Basta eu meditar, não é? Todas as informações se encontram no éter. É só nós adentrarmos no éter. Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, foi o único livro dele que eu consegui ler, e nem terminei, né, porque começou a fugir da doutrina dos espíritos, que eu tanto, né, busco conhecimento. E ele diz que no processo de inspiração eleva-se a mente à altura do Criador e dali nós descobrimos todas as verdades. Einstein já falou isso, falou assim que nós precisamos de 5% de inspiração e 95% de transpiração. Foi através da meditação e da transpiração que ele descobriu a forma da relatividade tão magnífica, né? Que até hoje poucos sabem explicar. Então, veja só. Há uma grande busca da compreensão da relação do ser. Hoje, nós vamos te dar o código, não é? Não sou eu. Estou sendo o instrumento de passar o código de como é a relação de ser para ser. Todos nós almejamos a felicidade, não almejamos? A felicidade está
na compreensão desse código sagrado. Está compreendendo isso? Então nós vamos buscar, sobre a luz de Jesus Cristo, lá em Tiago, o início para que possamos acessar esse código. E depois, Tiago, há mais de 2000 anos atrás, e depois nós vamos vir para o ano de 1850, um jovem muito interativo, chamado Arthur Schopenhauer. É um jovem alemão que nos deu uma pérola sagrada da compreensão dessa relação de ser para ser, de humano para humano. Diferença é, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então veja só, existe uma diferença muito grande entre crer e obedecer. Crer, todo mundo crê, o demônio também crê em Deus. Agora, poucos obedecem às leis de Deus. E estamos vivendo numa época de maior descrença das leis de Deus. Recentemente, vendo uma entrevista, a entrevistadora, a jornalista, perguntou para aquele homem quem era o mentor. Ele disse, Jesus Cristo. Ela disse, não serve. Perguntou para outro, disse, quem é seu mentor? Ele falou, Lula. Ela falou, parabéns. Não estou falando mal de Lula e nem falando bem de Jesus, tá bom? Estou narrando um fato que passou nas redes, nas telemídias sociais. Né? Então, veja só, nós estamos vivendo a maior descrença das leis naturais. E eu poderia lhe perguntar, qual é o fim disso? Você sabe? O fim disso é aumentar a população no inferno. Olha a lógica. Se tem a descrença de Deus, nós não vamos para os mundos felizes, aonde tem a proximidade com Deus, vai? Não vai. Estaremos, então, mais próximos daqueles que titulam-se demoníacos. Entende isso? Emmanuel vem dizendo assim, a advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefício do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Olha só, olha tanto de advertência em cada frase. Os injustos também adoram a Deus, adoram o Senhor. Quantos nós vemos fazendo a chamada, não sei se magia tem cor, mas chamada magia branca. Hoje não está podendo nem até falar esse negócio de cor, né? Então, quantos usam a Bíblia e usam alguns salmos para destruir ou tentar destruir as pessoas, as outras pessoas? Estes são injustos. Estes são do tempo ainda da crença materializada e particular de Deus. Algumas pessoas querem ter um Deus particular para as suas vidas. Isso era o paganismo, né? O politeísmo, né? Então tinha ali muitos deuses, cada um por cada necessidade. Então faziam ali sacrifícios humanos, depois sacrifícios de animais. Jesus Cristo, por isso, foi intitulado como o Cordeiro de Deus, porque ele foi imolado, ou seja, sacrificado nesse processo dessas crenças injustas e absurdas. Então, veja só, não são todos que obedecem às leis de Deus, mas todos creem em Deus. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo,
porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. Só aqueles que buscam a transformação e querem caminhar para a regeneração do ser é que fazem e buscam fazer a sublime vontade de Deus. A outra parte, a grande maioria, busca fazer-se a minha vontade com a potencialidade da divindade de Deus sobre minha vida. Essa é a grande parte da humanidade. Nós vemos lá benzer armamentos bélicos, colocar crucifixos na ponta de um canhão e assim por diante. Benzer soldados que vão para a guerra, benzer fuzis, metralhadoras. Então, matar em nome de um Deus, vingar em nome de um Deus, vingar em nome de Deus, olha só. E ainda tem gente que acredita nisso, não é? Então, fazer a sublime vontade de Deus é para poucas pessoas. Só para aqueles que estão já despertos para o processo evolutivo, para a regeneração de si mesmo e no processo da regeneração coletiva. A inteligência é atributo de todos. Não tem ninguém que tem o atributo, a falta do atributo da inteligência, porque Deus deu ela a todo ser humano. E junto com a inteligência, deu-nos o direito de liberdade de escolhas. Então nós podemos fazer escolhas. E, diante dessa liberdade de escolha, Deus nos também a condição de a cada um segundo suas obras, ou de colher os frutos das suas próprias escolhas, das suas próprias plantações. Tudo aquilo que eu faço é exatamente tudo que eu colho. Tudo aquilo que eu penso é tudo aquilo que me envolve. Tudo aquilo que eu sinto é tudo aquilo que eu determino na minha existência, na minha caminhada. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre a quem envolve, aprende e conhece. Então, olha só. Quando nós temos o atributo da inteligência, vamos desenvolvendo a capacidade cognitiva, a capacidade de discernir, de pensar, de decidir. E tudo aquilo que nós pensamos, decidimos, envolve o outro ser, na mesma proporção que nós estamos pensando e sentindo. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. Preste atenção, que coisa mais sublime. A cada etapa do conhecimento que vamos adquirindo, nós vamos determinando a nossa caminhada para o bem ou para o mal. Nenhum de nós mais podemos pretextar ignorância de que se eu pensar o mal, eu vou receber o bem? Nunca. Se eu sentir o mal, vai me fazer bem? Nunca. Se eu desejo o mal para outrem, eu vou querer que outros desejem o bem para mim? Também não vou conseguir. Porque tudo está na proporção da minha escolha. Só os animais irracionais, que são determinantes no processo do instinto e dos acontecimentos. O ser humano não. O ser humano, ele é senhor do seu destino. E quanto mais desenvolve a capacidade da inteligência, desenvolve a capacidade do discernimento nisso. Se a medicina hoje trabalhasse o conhecimento das emoções, aliando ao tratamento dos enfermos, diminuiria 75% das enfermidades do mundo, da população. Compreende isso? Se você, mas ela não trabalha, não é interessante isso para ela, é? Vai parar de abrir farmácia?
e vai diminuir os ganhos das potências mundiais, não é? Acho que a gente tem uma noção, eu não sei isso se ainda está nessa relação, mas aquilo que é mais determinante no mundo, como capital, primeiro, é bélico, desenvolvimento de armas. Segundo, medicamento. Terceiro, de alimentação. Então, veja só, a alimentação está em terceiro plano, na ordem mundial. O bélico, que é para matar, está em primeiro. O segundo, que também mata, é os medicamentos, porque todo medicamento tem efeito colateral. Entende isso? Necessários, em grande parte. Mas dispensável, se nós modificássemos as nossas condutas. E, veja só, o demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muita vez desvairados e escuros. Agora entra a parte extraordinária de Schopenhauer. A busca da felicidade e da infelicidade, ela está relacionada na vontade e no desejo. Vontade é uma coisa inerente a todo ser pensante. Então, todos nós temos vontade. Mas a questão da vontade, quando transforma-se em desejo, ela aprisiona o homem. Ela escraviza o homem. A vontade transformada em altruísmo, ela eleva e liberta o ser, a alma, o espírito. Schopenhauer, em 1851, deu para nós, apesar de pouco conhecido, porque não é divulgado, deu para nós um ensinamento fantástico. Ele ainda não havia sido reconhecido como filósofo, apenas como um jovem temperamental que estava contra o sistema, mas ele ali deu para nós uma fantástica parábola que chama Dilema do Porco-Espinho. Compreende? Que depois que ele lançou esse livro chamado Porco-Espinho, muitos foram inspirados. E tudo aquilo que ele almejava como um reconhecimento mundial filosófico, ele adquiriu através desse ensinamento. E ele disse que a perdição do homem estava no processo do desejo, da vontade e do desejo. Claro que eu discordo um pouco sobre a questão da vontade, porque vontade é uma questão inerente a todo ser. Todo ser tem vontade. Mas a vontade transformada em desejo aprisiona o homem. E Sigmund Freud, estudando Schopenhauer, também lançou a síndrome do porco-espinho, e assim tantos outros psicanalistas. Vou contar um pequeno trecho dessa parábola. Havia uma vara de porcos-espinhos. Era uma época de muito frio, muita neve. Os porcos-espinhos, para não morrerem, decidiram então juntarem-se, deitarem junto, aproximarem-se um dos outros. E assim eles se reuniram e deitaram todos juntos. Foi terrível, porque uns estavam ferindo os outros com seus espinhos, sangrando. Eles decidiram afastar um dos outros. Começaram a morrer de frio. Decidiram voltar. Ficou ali esse paradoxo, serem feridos juntos ou morrerem na solidão. Ali criou então
a grande dádiva de um conhecimento humano. E os porcos-espinhos, então, retornaram. E, através do encontro, começaram a compreender que eles não precisavam juntarem-se e nem isolarem-se. Precisava aprender uma determinada distância. E aí, desenvolveu a técnica da distância. Então, os corpos acalorados de uns esquentavam os corpos de outros. E assim, os porcos-espinhos conseguiram se sobreviver no inverno. Porque aprenderam uma distância segura entre eles. Preste atenção nessa fantástica fábula. Vamos trazer isso para a nossa compreensão da atualidade em uma sessão de psicanálise. Uma mulher disse para a sua doutora: doutora, algo acontece muito estranho comigo. Quando eu estou solitária, me sinto não amada, triste, que eu não tenho merecimento, baixa estima de ter um homem na minha vida. Começo a adoecer. Aí eu arrumo um homem, eu morro de raiva. Eu tenho ódio. E aquele relacionamento quase me mata. A doutora disse: leia o livro Porcos e Espinhos, de Schopenhauer. Vai lá na fábula. Vai lá. E você vai compreender. E nós possamos entender, precisamos entender esta grande mensagem. Porque a relação de ser a ser precisa ter umas determinâncias. Quando eu aproximo de uma pessoa, eu tenho que compreender qual que é a determinância dessa proximidade. E qual é a relação que aquela pessoa tem com o Criador, com Deus. Aquela pessoa, ela crê em Deus. Crê em Deus, basta? Não, os demônios creem em Deus. Então o cristão pode ter uma relação de proximidade com o demônio? Não, o demônio vai massacrar ele. Vai massacrar. Vai sugar as suas energias até ele definhar-se, como se fosse um parasita que destrói aquilo que ele se aprisiona. Está compreendendo isso? Não, ele também não importa, o mal não importa de perder a si mesmo, porque a maldade ainda está intrínseca na sua vontade, e o que domina ele é o desejo que escraviza, o desejo que mata. Por isso nós vemos pessoas morrerem num vício, compreendendo que aquele vício está lhe matando lentamente. Já participei de muitos desencarnes, tentando ajudar muitos nesse aspecto. Teve um homem que sofria terrivelmente de processos pulmonares, fumava 3 carteiras de cigarro por dia, foi internado por 11 dias e engordou 12 quilos, saiu daquela linha vermelha de perigo de perder a própria vida, conseguiu até dar uma reconstituição pulmonar, respiratória, mas fugiu do hospital. Para quê? Para fumar. E eu fui lá ajudar ele. Levei ele para casa. E naquela jornada, ele com a carteira de cigarro no bolso, ainda fumou. Chegando em casa, conversamos, fizemos um culto.
aconselhamos e ele invernou-se novamente na droga do cigarro até desencarnar alguns meses depois. Compreendendo que o cigarro estava lhe matando, mas o desejo insano do cigarro, de fumar, do vício, estava maior do que a vontade de viver. Para viver, ele teria que vencer o desejo. Então, quando falamos de felicidade, nós falamos a necessidade de aprender a dominar a nossa vontade para que ela não transforme-se em desejo. E compreender na fábula do porco-espinhos que há pessoas que têm mais desejo do que vontade. E essas pessoas creem em Deus, falam em Deus, até te deseja que Deus te abençoe, mas que são piores do que porco-espinho, porque se você chegar próximo, te fere no corpo e na alma. Está compreendendo isso? Então, Schopenhauer disse, dominando o desejo, aqueles que têm um fogo interior, eles têm que abastecer a si próprio, colocando uma distância com determinadas pessoas e passando a ter uma vida mais solitária, se ele quer viver. Se ele quer viver. E se quiser encontrar a felicidade. Ele disse que na música e nos animais, a pessoa supriria esta necessidade. Eu concordo em partes no processo da música, da arte, né? É arte, não é música, não. Depois vão baixar aí MC não sei o quê. E falar, não, o Geraldo falou que na música eu encontraria a paz, né? Aí aquela lá, né? No MC não sei o que lá, né? E daí para frente, né? Ou senão, nessas músicas aí muito doidas aí de eu bebo, choro, mato, né? E morro, né? Por causa dela, né? Ou por causa dele. Não é isso, nós estamos falando de arte. Está compreendendo isso? Arte. E ele disse que nos animais, que o melhor amigo dos animais é o cachorro, né? Tanto ele viveu uma vida solitária com alguns cachorros e aprendeu a arte da música, né? Sem relacionamento. Mas nós temos que compreender que necessário há algo que alimente, então, o nosso ser. Porque o prazer, ele é para o corpo. Jesus Cristo disse, a porta estreita é a porta da salvação, a porta larga é a da perdição. Então, a porta estreita é da vontade altruísta. A porta larga é do desejo destrutivo. Então, compreender a relação entre pessoas, daqueles que estão vivendo relação de desejo, daqueles que estão vivendo relação altruísta. E eu digo com toda a sinceridade e pegando por base, não é por mim, é pela vivência da sabedoria e a experiência cognitiva, eu busco em Paulo de Tarso, que fora da caridade não há salvação. Então, a arte de trabalhar a caridade e viver na caridade dá-nos a vontade de sermos melhores. E não o desejo de sentir prazer. Então, buscar companhias que vivem na mesma frequência é aonde está a chave, o código para a nossa felicidade. A vida feliz. Só assim, aqueles que fizerem isso, compreendendo a arte das distâncias, olha, o ser humano é o único ser com a capacidade de raciocínio lógico em todo o universo. E ele não está usando essa capacidade, o porco-espinho usou. O porco-espinho usou. Porque o porco-espinho disse, se eu for, eu morro. Se eu encostar, eu sangro. Então eu coloco uma distância segura. Aí nós sabemos que tem pessoas que têm um fogo interior. Não pensem que isso é sexo não, tá, gente? O fogo interior, eu tenho esse fogo interior, porque eu, para mim, já me basto no processo da caridade. Porque o meu maior desejo
fruto da minha vontade, é fazer as outras pessoas felizes perto de mim. Você está compreendendo isso? Aí, assim, eu tenho que aprender a colocar distâncias naqueles que admiram, amam, mas querem destruir isso em mim. Por baixa estima, por inveja e por desejos de egos trevosos que ainda não despertaram para o desejo sublime do Criador. Crê em Deus, o demônio também crê, mas não obedece às leis de Deus, porque fraternalmente só se reúnem em nome de Cristo aqueles que respeitam o amor e praticam o amor em Cristo Jesus, em Deus. Está compreendendo isso? Isso é, então, uma grande arte de vivência na atualidade de hoje, porque nós temos que ler nas entrelinhas da vida diária das pessoas e ter força para colocar os limites de seguranças vibratórias. Compreende isso? Se necessário for, até buscar na solidão a felicidade de viver. Aqueles que não querem, tudo bem. Busque no desejo o prazer de morrer. Entendeu aí? Qual que você vai escolher? É você que escolhe. Você tem o direito, a liberdade de escolher. Ou você escolhe o desejo de morrer junto com uma pessoa má, perversa, ou você escolhe a solidão da felicidade do viver. É muito fácil a pessoa escolher o desejo, porque ele dá prazer físico. Mas é fácil enquanto ele está sentindo prazer. Porque depois que aquele homem ficou entubado 1 mês na UTI, depois de não conseguir beber nem água, depois de ter que abrir sua garganta para poder comer e respirar, ele já não estava mais sentindo prazer e arrependido da escolha da porta larga que ele tinha feito no passado. Compreende isso? Só o ser humano tem a capacidade de prever o seu futuro, de saber as consequências dos seus atos. E por mais que nós estamos com a capacidade intelectual, nós estamos fingindo que isso vai acontecer com todo mundo e com nós não. Né? Então está aí. Está aí essa mensagem sublime que vem lá de Tiago e de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, um jovem filósofo alemão. Aprenda a arte do distanciamento. Não é o Covid não, tá? É o isolamento não, é distanciamento. Aprenda a fazer círculos, desculpe. Aprenda a fazer círculos de proteção sobre os seus relacionamentos. Isso até dentro de casa. Isso até com seus parentes. Até com seus familiares. Isso até com teu marido, com tua esposa. Compreende isso? Ah, eu tenho um relacionamento conflitante. Aprenda a fazer a arte do distanciamento. São 2 porcos espinhos. Então você vai ter que entender até a hora, como que o porco espinho se acasala, para você fazer igual. Né? Está entendendo isso? Ah, meu marido gosta de beber, eu gosto de fazer caridade. Pronto. Meu marido acredita em Deus, é educado, mas ele enche a cara. E quando ele enche a cara, ele se transforma para o mal. Ele acredita em Deus, é um homem bom. Então aprenda a arte do distanciamento. Naquele tempo, das suas escolhas negativas, se você não quiser colocar um distanciamento maior com ele. Aprenda a arte daqueles que são amigos, mas que ainda trazem dentro de si o demônio interior, que ainda não conseguiu vencer a fragilidade do desejo, do ego, do ciúme, da inveja, da raiva, da baixa estima. Porque estes que não conseguiram vencer estas trevas interiores,
Se você ri, ele fica com raiva da sua risada. Se você elogiar outro, ele fica com raiva porque você elogiou o outro. Se você dá um presente a um, isso eu tenho visto o erro dos pais nas últimas décadas, que um filho faz aniversário em janeiro e outro em junho. Aí tem que dar 2 presentes em janeiro e 2 em junho. Por quê? Porque o filho que não fez aniversário não aceita só o outro ganhar o presente. Porque ele tem ego, baixa estima e não tem resiliência. E os pais, ao invés de educar, aumenta esse demônio íntimo deles. Crescem adultos de difíceis convivências. Pessoas honestas, honradas, boas, mas que não podem haver uma aproximação, porque são porcos espinhos que ferem os outros. Está entendendo isso? Porque não foram educados. Só serão educados pela dor e pelo sofrimento, através da sabedoria de viver. Aonde a sabedoria do viver, através da dor, vai fazer a transformação necessária. E os pais, porque não educaram, sofrendo por ver seus seres amados sofrendo. Porque não tiveram coragem de ensinar, de educar. Então faça tuas escolhas. Aí, você é dono e Deus do seu destino. Não culpe a ninguém pela sua desdita. Culpe a ti mesmo. Não culpe, né? Porque você se culpar, você está se julgando. Julgando, você vai se condenar. Condenar, você vai se castigar. Então não culpe, mas tenha o discernimento de todo o relacionamento que existe em sua vida. Meu pai, quando eu era criança, ele disse: meu filho, me conte com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Naquela época, eu levava muito a sério isso. Compreende isso? Então, quando conhecia pessoas no círculo da juventude, eu ficava observando. Aquelas pessoas, aqueles amigos, entre aspas, eram dados ao alcoolismo. E eu já afastava. Naquela época era muito raro droga, não é? Mas, lá no ano de 1975, quando eu era jovem, adolescente, então você via aquilo, se afastava. Quando vinha aquele processo, me perdoe, de homossexualismo, eu afastava. Então foi uma sabedoria que meu pai me passou, e eu me preocupei e fiz minhas escolhas. Cada um faz as suas. Como está seu ambiente social? Não pense que se você estiver entrelaçado com energias negativas, que você vai ser feliz, saudável, próspero. Não vai. Não vai. Porque na terra ainda o mal impera. Por que o mal impera na terra? Não vou dizer que é pela covardia dos bons, me perdoe. Mas porque a maioria da humanidade ainda abraça o desejo do ego, mesmo no processo que o desejo te autodestrói. Quais são seus encontros sociais? É regado a quê? Quais são seus encontros familiares? Você vai na casa do seu pai, senta lá na área, se for no meu caso na chácara, para tomar um café e bater um papo ali de 2 horas? Não. E se eu fizer uma cachaçada, uma churrascada, um 0800 aí, com tudo de graça? Quais são os motivos dos seus encontros? Vai delinear a opção de cada um. Está compreendendo isso? É esse o código que nós temos que aprender a acessar e ler para encontrar a felicidade. Você não está cansado de sofrer, não? Você tem medo da solidão? Se você tem um fogo interior, acredite, se a grande parte da humanidade está aprisionada no desejo do ego e do mal, é lógico que a sua convivência será
muito solitária. Mas se você buscar na prática da caridade e também na arte, desenvolver uma arte qualquer, seja cuidar de umas plantas, seja ter alguns animais, seja no processo da leitura edificante, da meditação, da oração, você nunca vai se sentir solitário, nem sozinho. Você estará sempre em paz contigo mesmo. Mesmo se você estiver sozinho. E você não precisará de amigos para sentir poderoso, prazeroso. Não precisa nem de homem e nem de mulher. Compreende isso? Você sentirá e quererá uma companhia de igual teor. O mesmo processo evolutivo que você está nesse patamar agora. Agora, se nós seres humanos temos a capacidade de prever o futuro, faça uma lista das coisas que você está vivendo. Coloque bem, vou passar o bem para o lado de cá, né? Bem direita e mal à esquerda, né? Coloque mal e bem. E faça uma lista das suas escolhas, seus desejos, suas vontades, suas atitudes, sua convivência. O que você come, o que você bebe, como você escolhe seu lazer, como é seu trabalho, quais são as suas escolhas pessoais de diversão, quais são a busca do prazer que você sente, o prazer de uma leitura, ou o prazer de uma dose de cachaça. Coloca bem, direita, mal à esquerda. Faça uma lista. Aí você passa um traço embaixo e coloca. Como será daqui a 10 anos? Como será daqui a 10 anos? Nós somos os únicos que temos a capacidade de fazer isso. Isso chama sabedoria. Sabedoria cognitiva. Nós podemos prever nosso futuro, nós podemos modificar o nosso futuro. Porque nós somos deuses, nós somos parte, essência, partícula do Criador. Então nós somos co-criadores do destino e do ser. Nada é determinante neste planeta Terra, apenas as leis naturais de Deus. Tudo aqui é relativo. E, para que nós tenhamos uma compreensão de tudo, nós precisamos desenvolver uma capacidade da vontade. Como na Terra a maior parte da população deseja o mal, então nós somos assim. Tudo puxa nós para baixo. Tudo impulsiona para baixo. Então nós temos que aprender, na fábula do porco-espinho, a nos proteger daqueles que nos vão ferir. Porque se você tem sensibilidade, se você tem um fogo interior, você tem uma, chama-se sensibilidade espiritual. Eu vejo, esses tempos agora fui numa empresa, e 2 senhores conversando, todos na casa dos seus 60 anos, tratando um ao outro como, oi vagabundo, fala aí, eu não posso falar outras palavras, é mais pesado. Está entendendo? É um trato natural entre os dois. Compreende isso? Natural. Então eles escolheram se matarem mutuamente. Matarem-se mutuamente. Agora, só de ouvir eles se tratando aquilo, meu corpo tremia, meu coração dava baque, parecendo quando você está no elevador e o elevador para e faz assim. Não é? Chega assim, pensando que você vai morrer, né? Compreende? Chega, gela meu coração. Porque eu não tenho esse costume. Eu tenho o costume de falar para o outro, poxa, mas você é bruto, você é forte, você é bonito, você é diferente. Compreende? Esses dias, abastecendo meu veículo, uma jovem veio para abastecer, e ela com um sorriso bonito, eu falei, minha jovem, parabéns pela sua capacidade como mulher trabalhar e ainda não perder o charme feminino.
Ela deu um sorriso, baixou o olho, eu falei, não é cantada, é elogio. Está entendendo? Não era cantada. Não é cantada, é elogio. Para ela se sentir bem. Para dar ali um quanto energia de altruísmo. Os olhos dela brilharam. Eu senti que não foi cantada. Foi essa frase que ela falou. E eu saí de lá repleto de felicidade. Compreende? Porque aquilo que nós doamos aos outros é porque nós temos. Se você doa o mal para os outros, é porque o mal está em você. Resumindo tudo, aprenda a criar círculos para a sua felicidade. Senão você não será feliz. Num planeta onde o mal impera, nós temos que aprender a colocar distâncias. Se Jesus Cristo tivesse colocado distância em Judas Iscariote, o final teria sido diferente, né? Entendeu aí? Que Deus seja louvado. Amém? Alguém quer falar algo, perguntar algo, dizer algo? Obrigado, Senhor, por tua mensagem de amor, por esta luz que irradia e derrama sobre nós, nossa mente, coração, corpo e alma. Obrigado, Jesus. Obrigado por este amor, Senhor, que nos conduz, fortalece, esclarece, por esta casa de amor, pela doutrina dos Espíritos, que tanto nos consola, nos direciona, nos salva, Senhor. Não basta crermos em Ti, é necessário obedecer e viver Teus ensinamentos. Conceda a cada um de nós esta coragem da transformação. Rogo, Senhor, que acompanhe nossos irmãos de retorno a seus lares e que possam levar a Tua sublime energia. E todos quanto encontrarem pelo caminho, sintam em cada um a Tua presença de amor. Grato, Senhor, oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, fique em nós hoje e sempre. E Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a todos a presença. Obrigado. Peço perdão, alguma palavra que foi dita, ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa prevalecer em nossa alma. Fique em paz.